Olá, seja bem-vindo ao Estudo com Deus. Meu nome é Kelly Picalho, sou mãe de 2 filhos, casada, moro atualmente no Pará, mas na verdade eu sou mato-grossense. Eu sou do Mato Grosso, mas neste momento eu estou morando no Pará, em uma fazenda que fica na Transgarimpeira. E eu quero que você não repare o fato de que está quebrado o meu óculos. Essa semana quebrou e como eu moro em uma fazenda a 150 quilômetros de distância de uma cidade onde teria uma ótica para consertar, então eu estou aqui com o óculos quebrado, mas mesmo assim estou aqui para fazer a obra do Senhor. E eu estou aqui para te motivar, para te ajudar a ler a palavra de Deus de forma simples e clara através desse vídeo e que você possa se sentir motivado, estimulado a ler mais a palavra de Deus. Nós estamos lendo atualmente Provérbios, que é um livro tão maravilhoso, um livro que nos ensina tanto. Eu sempre falo que pelo menos 1, 2 vezes por ano todo cristão deveria ler Provérbios, e até mesmo aqueles que não são cristãos, porque nos ensina muito. E tem sido bênção esse tempo que eu tenho passado contigo aí, lendo junto com você um pouquinho cada dia, 20 minutinhos de vídeo somente, para que o Senhor possa usar esse vídeo talvez para te ajudar a se sentir motivado, a entender que a palavra de Deus é algo que tem que ser feito contínuo, a leitura deve ser feita contínua, e é muito bom ter você aqui para aprender de Deus um pouquinho comigo. Lembrando que esse estudo aqui, ele não é teológico, não sou mestre da palavra, eu sou somente uma leitora que já leu algumas vezes a Bíblia e eu quero partilhar com você algumas coisas que o Senhor tem me ensinado. Amém? E é isso. Então que você possa abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 19, versículo 14 em diante, para que a gente possa estar lendo a palavra de Deus mais um pouquinho nesse dia. Amém? Não leve em consideração aqui o fato de estar quebrado meu óculos. E lembrando que eu moro em uma fazenda, então tem sempre barulho ao redor, é de trator, é barulho do motor, é barulhos em volta. Então que você possa ter paciência e prestar atenção em mim e não nos barulhos. Amém? Mas antes de tudo, bora convidar o nosso amado professor para nos ensinar todas as coisas. Aquele que pode e sempre está ao nosso lado para nos ensinar e nos motivar ainda mais a buscar a presença do Senhor, que é o nosso amado Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos, que eu gostaria de orar por você. Senhor Jesus, peço perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Neste momento, Pai, eu coloco a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo na sua presença. Te agradeço porque estamos aqui mais um dia, Pai, para buscar a sua face. E peço a Deus, abra nossa mente, coração, entendimento e a compreensão da tua palavra. Traga-nos o entendimento, nos ajude a ler a palavra de forma espiritual, vendo além das letras. Nos traga compreensão, Santo Espírito de Deus. Nos conduza, nos ensine, nos discipule, que a sua palavra seja gravada na tábua do nosso coração e dê frutos na nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E amém, e amém. Bora para a nossa leitura de hoje. Provérbios capítulo 19, versículo 14, diz assim: casa e riqueza são herança dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça lança em profundo sono, e a alma indolente sofrerá a fome. Aqui está falando do preguiçoso. Aquele que vive dormindo vai passar fome. Versículo 16. Aquele que guarda o mandamento guarda sua própria alma, mas aquele que despreza seus caminhos morrerá. Versículo 17. Aquele que tem pena dos pobres empresta ao Senhor, e aquele que tiver dado, ele lhe pagará novamente. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. Se você aí tem sido ferramenta para abençoar o outro de alguma maneira, através de dinheiro, através de alimento, através do seu tempo, se você está sendo usado aí para ajudar o outro, pode ter certeza, Deus não vai ficar devendo a você. Tudo que você dá ao outro, ele te devolverá em dobro, porque Deus não nos deve nada, nunca nos deixa, ele nunca fica devendo nada para ninguém. Amém? Versículo 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixes que a tua alma ceda por causa do seu choro. O castigo do filho é necessário, ele é eficaz enquanto ainda é criança, aquele ser humano. Enquanto aquele ser humano for criança, nós temos esperança de que através do nosso ensinamento e disciplina, ele pode ser transformado. É por isso que é importante nós castigar, ensinar, discipular, instruir enquanto ainda é criança.
esse ser humano. Porque depois que ele cresce, é muito mais difícil de ele aprender, porque ele já foi construído, ele já foi edificado ali com aqueles fundamentos. Então é muito importante nós ensinarmos enquanto a criança ainda é pequena, para que quando ela cresça, ela permaneça naquele caminho. Lembrando que aqui é uma advertência, é um aviso para passividade paterna, aqueles que não querem usar muitas vezes de uma disciplina mais severa e deixa os filhos aí muitas vezes fazendo o que quer, por medo, por dó. Aqui ainda fala que e não deixes que a tua alma ceda por causa do choro. Muitas vezes pelo choro dele, você não quer executar, você não quer discipular, você não quer muitas vezes disciplinar, usando a vara muitas vezes quando é necessário, por causa do choro dele. Se nós agirmos com essa passividade com os nossos filhos, nós sofreremos as consequências, e não só nós, mas ele. Tem uma frase que diz assim: a escolha é radical. Disciplina seu filho, ou você pode ser o agente da morte dele. O que isso significa? Se você não disciplinar, muitas vezes através da falta de disciplina, ele pode morrer. Muitas vezes pela falta de disciplina, e o agente dessa morte será você, pela falta de disciplina que você não ofereceu a ele, pela falta de disciplina, pelo fato de você não ter disciplinado esse seu filho. Então é muito importante a disciplina dos filhos, ensinando eles, sempre com amor. Muitas vezes, até mesmo na hora da execução ali de uma disciplina, um castigo, ainda assim pelo amor, não pela raiva, mas ainda assim executando e ensinando, para que nós, nem eu nem você que somos pais, não venhamos ser agente da morte dos nossos filhos no futuro. Amém? Continuando aqui no versículo 19. Um homem de grande ira sofrerá a punição, porque se tu o livrares, ainda terá de torná-lo a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que no fim possa ser sábio. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O desejo de um homem é a sua bondade. É melhor um homem pobre do que um mentiroso. O temor do Senhor tende a vida. Aquele que o tem habitará satisfeito, não será visitado pelo mal. Um homem preguiçoso esconde a sua mão em seu peito e não tem disposição nem de levá-la à boca. Bate em um escarnecedor e o simples tomará cuidado, e reprova alguém que tem entendimento, e ele entenderá o conhecimento. Versículo 26. Aquele que aflige o seu pai, expulsa sua mãe, é um filho que causa vergonha e traz desonra. E qual é o mandamento aí, um dos mandamentos que tem promessa? É honrar pai e mãe. Então nós devemos seguir este caminho de honrar os nossos pais, independente de quem eles são, como eles são conosco, porque não importa quem ele é, o que importa é quem nós decidimos ser diante de Deus. Versículo 27. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Uma testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca do perverso devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Capítulo 20. O vinho é um zombador, a bebida forte é colérica, e quem quer que seja enganado desse modo não é sábio. A bebida alcoólica, muitas vezes, ela domina o homem. Ela domina ao ponto de levar o homem a ficar zombador, de perder aí muitas vezes o bom senso, a sabedoria. A bebida forte, que também pode ser aí entendida como as bebidas, os destilados, né? Esses também levam o homem muitas vezes a perder o sentido e ficar bravo, descontrolado, descompensado. Então, se você percebe que você não sabe lidar com a bebida alcoólica, não sabe ter controle, não sabe usá-la com sabedoria, se você torna-se um não sábio por causa dela, então que você entenda que não é para você. Que você compreenda que sim, que você pode muitas vezes renunciar a isso, entendendo e compreendendo de Deus que você não precisa dela para nada. Que muitas vezes você está aí bebendo para agradar os outros ou para não parecer tão careta, e muitas vezes trazendo destruição para sua casa.
Então que você possa ter essa sabedoria de saber os seus limites e compreender a hora de parar com certas coisas. Amém? Versículo 2. O temor do rei é como o rugido de um leão. Quem quer que o provoque a raiva peca contra sua própria alma. É uma honra para um homem cessar os conflitos, mas todo tolo é intrometido. O tolo, ele gosta de se intrometer na vida dos outros. Ele vê uma briga, ele sai correndo para ele participar. Mas o sábio, ele se desvia do atrito, ele se desvia ali da briga, dos conflitos, porque ele sabe que aquilo não vai levar a nada, ninguém a lugar nenhum. Então o sábio tem essa sabedoria de se recolher e não se colocar em uma posição ali no meio de uma briga, principalmente que não é dele. Amém? Versículo 4. O preguiçoso não lavrará por causa do frio. Portanto, ele mendigará na colheita e nada terá. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas um homem de entendimento a trará para fora. A maioria dos homens proclamará a todos a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem pode encontrar? Versículo 7. O homem justo anda na sua integridade, seus filhos são abençoados após ele. O que é integridade? É um homem reto, justo, uma pessoa transparente, uma pessoa coerente, uma pessoa leal, uma pessoa justa. Os filhos de um homem desse tipo, íntegro, eles são abençoados porque ele tem um grande exemplo dentro de casa. Além do exemplo que eles têm, ainda por cima, eles têm orgulho do pai que tem, da mãe que tem, porque são íntegros, e isso é bom diante dos homens, é louvado diante dos homens, e eles podem se sentir orgulhosos por ter pais assim. Então que possamos, ó Deus, possamos cada um de nós, meus irmãos, sermos íntegros, para que possam os nossos filhos serem abençoados, amém? Versículo 8. Um rei que se assenta no trono do juízo dissipa todo o mal com seus olhos. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração e sou puro de meu pecado? Quem poderá dizer? Versículo 10. Pesos diferentes, medidas diferentes, ambos são igualmente abominação ao Senhor. Versículo 11. Até uma criança é conhecida pelos seus feitos, se a sua obra for pura e se está certa. Muitas vezes nós não precisamos falar, mas através das nossas atitudes, das nossas ações, nós já somos compreendidos, já é revelado que nós somos. Até mesmo a criança, se é pura, se é bondosa, se é amável, através das suas ações já é revelada quem ela é. Então nós não precisamos falar. Somente as nossas atitudes já falam por nós mesmos. Versículo 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não venhas à pobreza. Abre os teus olhos e satisfarás com o pão. Nada vale, diz o comprador. Mas quando ele vai pelo seu caminho, então se gaba. Versículo 15. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joias preciosas. Joias preciosas. Versículo 16. Toma sua vestimenta, que é garantia para um estranho, e toma o penhor dele por uma mulher estranha. Versículo 17. O pão do engano é doce para o homem, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Todo propósito é estabelecido pelo conselho, e com bons conselheiros se faz a guerra. Versículo 19. Aquele que vai por aí como um mexeriqueiro revela segredos. Portanto, não te intrometas com o que lisonjeia com seus lábios. Versículo 20. O que amaldiçoou seu pai ou sua mãe, apagar-se-á sua lâmpada em trevas obscuras. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Versículo 22. Não digas tu, eu retribuirei o mal, mas
Espera no Senhor, Ele te salvará. Pesos diferentes são uma abominação ao Senhor, e a balança falsa não é boa. Versículo 24. Os passos do homem são do Senhor, como poderá então o homem entender o seu próprio caminho? Como que nós podemos compreender muitas vezes o nosso caminho? É o Senhor que nos direciona. É por isso que é tão difícil para o homem compreender como ele está indo. Tem uns por aí que orgulhosamente acham que está indo muito bem, mas muitos de nós estamos confusos, não temos certeza, porque somente o Senhor pode nos direcionar. Como que o homem, com as suas limitações, a sua compreensão tão pequena do mundo, aquilo que está ao seu redor, vai entender o seu caminho? Somente o Senhor pode nos revelar isso. Amém? Versículo 25. Laxa para o homem devorar aquilo que é santo, e só refletir depois que defeitos os votos. Um rei sábio espalha os perversos e traz sobre ele a roda. O espírito do homem é a luz do Senhor que esquadrinha todo o interior até o íntimo do ventre. Todos nós temos uma centelha de Deus, uma parte de Deus em nós, que é o espírito, é o fôlego de vida. Todos nós possuímos uma parte de Deus pequenininha, que é o espírito do Senhor em nós, uma parte do Senhor em nós. 28. Misericórdia e verdade preservam o rei, e seu trono é sustentado pela misericórdia. A glória dos homens jovens é a sua força, e a beleza dos homens velhos é a cabeça grisalha. O azulado de uma ferida purificada do mal, como também espancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Quando fala aqui no versículo 29, a glória dos homens jovens é a sua força, eu me lembrei aqui que quando eu era mais jovem, como eu cresci num lar que já conhecia a palavra de Deus, porque a minha avó é crente há mais de 60 anos da Assembleia de Deus, e ela colocou essa sementinha nos nossos corações. Eu sabia que o melhor caminho era caminhar com Deus, mas eu amava o mundo, como todo aquele que caminha no mundo. E eu pensava comigo, um dia eu serei crente, mas eu vou esperar eu chegar na minha velhice. Depois de viver tudo o que eu quero, aí eu vou entregar minha vida para Cristo. Olha só a minha grande tolice. Não entendendo que Deus, ele não quer o resto do nosso tempo, da nossa juventude, das nossas forças. Ele quer o jovem com a sua glória, com a força que é a sua glória, para trabalhar para o reino, para buscar a sua presença, a sua força, para executar o chamado e a vontade de Deus na terra. Então é uma grande tolice pensar assim. Graças à misericórdia de Deus, eu fui alcançada ainda jovem, sou nova ainda, tenho muito ainda para ser gasto com Deus, da minha energia, da minha força, da minha juventude. Mas aquele que pensa isso é um tolo, porque o Senhor, ele não quer o resto, ele quer o tudo nosso. Ele não quer partes da nossa vida, não, ele quer tudo que nós temos, que possuímos, da nossa força, da nossa juventude, do nosso tempo. É isso que ele quer, que nós entreguemos a ele o que sobra em nós e não o que resta para ele. Amém? E eu paro por aqui, continuo no próximo vídeo aqui a partir do capítulo 21 em diante, capítulo 21, versículo 1. E eu quero te convidar a você colocar aí nos comentários qual foi o versículo que te impactou. Eu gostaria que você colocasse seu nome, da onde você está assistindo, da onde está atingindo esses vídeos, eu gostaria muito de saber. E que você colocasse o versículo que te impactou, para que eu possa compreender que você está lendo realmente, você está compreendendo aquilo que nós estamos falando aqui. E eu vou colocar aqui também as minhas redes sociais aqui embaixo, para que você possa estar indo lá, me seguir, para que você possa ver que eu também estou colocando lá nas outras redes sociais o versículo que me impactou, eu estou colocando lá. Se você sentir interesse de também compartilhar nas suas redes sociais, amém, mas que você possa ir lá me seguir, amém? E é isso, fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo, curte, porque as suas curtidas, meu irmão, ajuda muito isso aqui se tornar relevante e muitas vidas serão alcançadas através de Envie este vídeo aí para 5, 10, 20, 30 pessoas. Quem precisa de motivação, de entender a Bíblia de forma clara e simples, envia para ela esse vídeo, nos ajuda com a sua propaganda. Você estará fazendo uma propaganda aí para os céus, para o Senhor. Se inscreva no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. E até lá, e até lá.